Olá, já parou para pensar por que algumas cidades viram verdadeiras potências de inovação, enquanto outras que parecem ter os mesmos ingredientes simplesmente não decolam? Hoje, a gente vai mergulhar fundo na peça que talvez esteja faltando nesse quebra-cabeça: a liderança. Pois é, esse é o grande mistério. A gente vê cidades com universidades excelentes, indústrias fortes, apoio do governo. Na teoria, era para ser um prato cheio para a inovação. Mas na prática, a coisa não engrena. Será que tem algum ingrediente secreto? É exatamente isso que a gente vai investigar. Então, o nosso roteiro aqui vai ser tipo uma investigação. Primeiro, vamos entender as peças do quebra-cabeça. Depois, a gente analisa a fórmula que todo mundo acha que funciona. Aí, vamos para um caso real no Brasil para ver onde essa fórmula falha, procurar o elo perdido e, no final, apresentar um novo modelo que pode ser a grande resposta. Ok. Primeiro passo. Antes de apontar o que está dando errado, a gente precisa entender qual é a receita que todo mundo segue, a que é tida como a certa para o sucesso. E a resposta mais famosa para esse enigma tem até um nome chique: o modelo da tríplice hélice. A teoria é super elegante. A ideia é que quando três setores bem específicos e poderosos se unem, a inovação simplesmente acontece. A definição é essa aí, bem direta. A tríplice hélice é basicamente um sistema de cooperação. A universidade entra com o conhecimento, a indústria transforma isso em produtos e o governo cria as condições para tudo acontecer. Parece simples, né? Agora, o mais interessante aqui é ver a evolução desse modelo. Ele sai de um sistema mais antigo, onde o Estado controlava tudo, para o modelo ideal, que é esse da direita, onde os três círculos se cruzam. É bem ali, nessa área de intersecção, que a mágica da inovação deveria acontecer. Uma analogia perfeita para isso é pensar num banquinho de três pernas. Se as três pernas, universidade, indústria e governo, estão firmes e bem conectadas, o banco é sólido, você pode sentar sem medo. Mas e se uma perna está meio bamba ou desconectada? Aí todo o sistema de inovação da cidade fica instável, pode desmoronar e levar junto empregos e um monte de oportunidades. Então, o ponto central é esse. Cada um tem um papel bem definido. As universidades são as usinas de ideias. A indústria é um motor que pega essas ideias e leva para o mercado. E o governo? Ele é o facilitador, o cara que garante que o caminho está livre e que os recursos estão lá. Mas e quando uma cidade tem todas essas peças e mesmo assim o banquinho continua bambo? Vamos dar uma olhada num caso real aqui no Brasil que mostra bem as rachaduras nesse modelo. O nosso estudo de caso é em Montes Claros, lá em Minas Gerais. Uma cidade polo, com uma economia forte, com universidades. No papel, tinha tudo para ser um baita centro de inovação. Mas os pesquisadores foram lá para ver se a teoria batia com a realidade. E a primeira pista do problema veio de um representante local. Ele aponta direto para a primeira perna bamba do nosso banco, o governo. A percepção dele é que o poder público é muito tímido, sabe? Não assume a bronca de conectar os outros setores. E aqui a gente vê a segunda perna bamba. Um representante da indústria dá uma cutucada forte nas universidades. Ele diz que elas estão mais preocupadas em entregar diplomas do que em preparar a gente que realmente atenda às necessidades do mercado. Ou seja, elas operam meio que numa bolha. E isso aí resume perfeitamente o diagnóstico final dos pesquisadores. A integração entre os três setores é baixa. As parcerias que existem são pontuais, não fazem parte de uma estratégia maior. A tríplice hélice em Montes Claros existe no papel, mas na vida real ela não está girando de forma coordenada. Ok, então as instituições estão desconectadas. Mas será que não existem pessoas, líderes, sabe, conectores, que estão agindo por conta própria para juntar essa galera? Os pesquisadores foram atrás dessa resposta usando dados, e o que eles acharam é, no mínimo, surpreendente. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Se as estruturas formais não funcionam, será que tem heróis anônimos, líderes informais que estão fazendo essa ponte entre os mundos? Para responder isso, eles fizeram uma análise de redes sociais. O que a gente está vendo é tipo um mapa de quem fala com quem sobre inovação. Cada pontinho vermelho é uma pessoa importante na cidade e cada linha é uma conexão. O que salta aos olhos de cara é a quantidade de gente isolada. Não tem um miolo denso conectado. E essa impressão visual da rede toda esparsa é confirmada por um número. Um número que, vou te dizer, é bem chocante. Pois é, só 3,2%. Isso quer dizer que de todas as conversas e parcerias que poderiam acontecer entre as pessoas-chave da cidade, só 3,2% existem de verdade. É um silêncio quase total entre as pessoas que deveriam estar colaborando. Essa rede é praticamente um fantasma.
E quando os pesquisadores perguntaram quem são as referências, a resposta foi toda fragmentada. Dá uma olhada na tabela. A pessoa vista como líder em aprendizagem de inovação é da universidade, mas a referência empresarial é de uma empresa privada. Não tem uma figura central, uma instituição que una tudo isso. A liderança está totalmente espalhada. Essa descoberta de uma liderança que não existe leva os pesquisadores a propor uma correção, uma melhoria fundamental no modelo clássico da tríplice hélice. Eles basicamente dizem que a receita original está incompleta, pelo menos para a nossa realidade aqui no Brasil. Não adianta só jogar os ingredientes na panela. Falta alguma coisa para fazer a reação acontecer. E aqui está a grande sacada dos pesquisadores, o diagrama da inovação local. A mudança parece pequena, mas é gigantesca. No centro da tríplice hélice, eles colocam um elemento novo, um projeto político. E calma, não é um projeto de partido, é uma visão de futuro para a cidade, um plano claro. E, o mais importante, esse projeto precisa de um líder para puxar à frente, para defender e executar. Então, resumindo a ópera, ter os 3 setores é só o começo. O que falta é intencionalidade. É preciso um plano claro articulado por um líder que atue como um maestro, sabe? Garantindo que todos os instrumentos toquem em harmonia para alcançar um objetivo em comum. E, claro, um que faça sentido para a realidade local. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão bem poderosa. Será que a inovação é só uma reação química que acontece quando a gente mistura os ingredientes certos? Ou será que ela é mais como uma fogueira, que precisa de alguém, de um campeão, para ir lá e ativamente acender a chama e garantir que ela não apague? Talvez ter os ingredientes seja necessário, mas não seja o suficiente.